mete o dedo no laicão, só para ficar remando, porque é o bicho, meu irmão. Hoje a chapa vai ficar quentinha, nós já estamos colocando aí, a produção já está colocando aí o posicionamento do time do Vélez. Antes, eu vou mandar aqui um salve para a galera, Alzira B, flamenguista realista. O flamenguista realista está dizendo que, inclusive, quando nós tivermos o nosso próprio estádio com no mínimo 100 mil lugares, vai ficar difícil de segurar o Mengão. Big Henrique, Carlos Alberto dos Santos, Anderson Barbosa, Adriana Monteiro, Ed Wilson Dias de Oliveira, Socorro Pinheiro, Adriana Monteiro, eu já falei, Rafael Benite, Jorge Cardoso, Alzira B. E olha só, galera, uma coisa que não está no script, antes, rapidinho, da gente falar isso aí, eu queria... Alô, produção, me desculpa, mas eu tenho que falar. Hoje é aniversário de Gabriel Barbosa, o nosso querido Gabigol, 26 anos, 198 jogos pelo Flamengo, está prestes a completar 200 jogos, 127 gols pelo Flamengo. Eu anotei um monte de coisa sobre ele, que nós vamos discutir, depois nós vamos falar, mas já fica aqui de antemão, em nome do Coluna do Fla, parabéns, saúde, muita sorte, muita luz, muitas vitórias, muitos títulos, e que você permaneça há muitos anos dando alegria para a nação rubro-negra. Você é humano, erra, acerta, mas a gente ama você. Um beijo no coração. Tamo junto e misturadíssimo, Gabigol. Tô levando uma fé em você amanhã. Ô, Bruno Vilafranca, esse aí é o timaço do Vélez que vai enfrentar o Flamengo amanhã? É uma provável escalação, né? Pegando como exemplo o time que jogou o último jogo contra o Tajeres, né? Pela Libertadores. A única mudança aí é a entrada do Cáceres, esse número 35, já que o Perrone, que é um jogador importantíssimo, e a gente vai explicar isso daqui a pouco, é um jogador de meio campo, jogador novo, se eu não me engano ele tem 19 anos, ele sofreu uma pancada no penúltimo jogo do Vélez contra o Sarmiento, né? E isso gerou nele um pneumotórax, que nada mais é do que ar fora dos pulmões, né? Por conta dessa pancada. E que para isso ele não pode treinar, tem que fazer repouso, enfim. E aí não tem condições de jogo, e há quem diga que ele vai ficar cerca de um mês fora, então está fora também do jogo de volta aqui no Maracanã. Jogador bastante importante, principalmente na questão de saída de bola, mas ele é um jogador daqueles que a gente chama de box to box, né? E como ele é muito novo, tem muita qualidade, além da parte física que sempre o ajuda. Então ele não joga, então joga o Cáceres 35. A princípio, essa é a escalação. Isso que a gente está vendo aqui, Nasa, no tabuleiro tático, é a forma como o Vélez costuma atacar os seus adversários. Aí está bem claro, num 4-2-3-1, há quem chame de 4-3-3, que também pode ser um 4-3-3, depende muito da forma como a gente enxerga, mas eu gosto de chamar de 4-2-3-1. O que tem de interessante nisso? E a gente daqui a pouco vai colocar a parte defensiva e a saída de bola. Ofensivamente, o Vélez joga muito pelos lados do campo, mas joga muito. Esses dois caras que tem aí, o Orediano, camisa 10, e o Jansson, camisa 11, são os caras que jogam e jogam muito bem pelos lados do campo. São jogadores bastante agudos, principalmente o Orediano, que é sempre o cara das bolas paradas. Além disso... Esse Jansson tem 7 gols, né? Tem 6 gols. Ele tem 6 gols. 6 gols, tem 2 a menos que o Pedro, né, que é o artilheiro da Libertadores. Tem outros jogadores ali à frente, mas ele é o artilheiro do Vélez, né, que é com 6 gols, o Jansson. E aí a gente tem lá como referência o Lucas Prato. E o que esses caras de lado de campo têm de diferente? Diferente, entre aspas, porque muitos times utilizam isso. Eles jogam com a perna trocada, né? O Jansson, que joga lá do lado esquerdo, é destro, e o Orediano, que joga do lado direito, é canhoto. Para que isso serve? Porque eles evitam a linha de fundo, né, e tentam cortar, sempre puxar o jogo para o meio. Por quê? Porque eles conseguem fazer tabelas ou então tentar uma finalização. E para isso eles sempre vão cortar para o meio. Tem um outro ponto interessante, é que se esses dois jogam pelos lados do campo, o Walter Bol, que é esse jogador aí, camisa 20, ele até passou pelo Vitória da Bahia aqui, mas ninguém sente saudade dele porque não jogou nada aqui no futebol brasileiro. É um jogador que atua muito pelo corredor central. Então, esse quarteto, além de se conhecer muito bem e jogar muito bem, eles são caras entrosados, eles têm uma característica. O Lucas Prato geralmente já pisa muito dentro da área. Isso aí a gente já sabe. Faz bastante gols.
Porém, os outros 3 também costumam pisar muito na área do adversário. Então, todo cuidado é pouco. Se a gente tem um exemplo, por exemplo, da jogada pelo lado esquerdo, lá com o Jansson, o Orediano, ele também faz o facão, ou seja, ele vai para dentro da área, sempre fechando na segunda trave. Isso acontece dos dois lados. Ou seja, o jogador que tem a jogada acontecendo do lado oposto, ele também fecha para o meio, ele também busca entrar na área para ser mais um homem ali, a fazer número na hora de uma finalização. Então, esse cuidado com o quarteto ofensivo, a gente tem que ter. Não sei se a produção tem como mudar e colocar a parte defensiva. Né, Bruno, e esse Matias de Los Santos, esse zagueiro aí, o camisa 6, que joga mais pelo lado direito, também é tido como um jogador perigoso, né? Exatamente. Vou chegar agora na fase defensiva, porque o De Los Santos, sim, é um jogador perigoso, tem que ficar muito atento. As bolas paradas do Vélez, antes da gente falar da defesa, foi bom você tocar nesse assunto, são cobradas pelo Orediano. Sempre ele é um cara das bolas paradas. E como ele é canhoto, se ele bate o escanteio pelo lado esquerdo, ele faz aquela batida aberta. Se ele bate o escanteio pelo lado direito, ele não faz uma batida fechada, ele sempre busca uma batida aberta. Geralmente ele procura a marca do pênalti, independente do lado. Só que o Vélez tem uma arma que eu acho que é muito interessante para o Flamengo prestar atenção. Eles não só costumam bater essas bolas paradas na marca do pênalti, a gente sabe que do pênalti até a linha do gol são 11 metros. Ou seja, de cabeça é uma distância considerável. Só que o que esses caras costumam fazer? Eles batem essa bola na marca do pênalti para pegar a defesa saindo e geralmente da marca do pênalti não é uma cabeçada para o gol que sai sempre. Às vezes sai um passe para dentro da área, ou seja, mais para perto do gol, para pegar a defesa saindo e algum atacante entrando. Então isso é uma jogada muito feita pelos jogadores do Vélez, muito ensaiada. Então a defesa do Flamengo que busca sair por causa do impedimento tem que sair prestando atenção nos jogadores do Vélez, já que eles são treinados, e o De Los Santos é um desses caras. Na fase defensiva, é isso que a gente está vendo aí. O Vélez se ataca num 4-3-2-1, ele defende, ataca num 4-2-3-1, ele defende num 4-4-2. O que acontece? O Jansson e o Orediano, que jogam lá como extremos na fase de ataque, na fase ofensiva, eles recuam e fazem justamente essa segunda linha de 4, como a gente pode ver aí na altura, né, a linha intermediária. Jansson, Cáceres, Garayaldi e o Orediano. E deixam só o Lucas Prato e o Walter Bou lá à frente, fazendo aquela sombra na defesa do adversário, né? Ou seja, eles podem fazer essa linha de 4, né, essas duas linhas de 4, e aí tem uma questão interessante. Isso que a gente colocou aqui no tabuleiro tático, a gente está vendo o Vélez marcando atrás da linha da bola. Isso, às vezes, acontece. Por quê? De acordo com o adversário ou até com a circunstância da partida, eles podem avançar essas linhas, exatamente como elas estão aí. Nem sempre eles vão estar marcando atrás da linha do meio-campo, como a gente está vendo. Eles podem fazer essa mesma formação, fazendo pressão, fazendo meia pressão ou jogando atrás da linha do meio-campo, que é o que a gente está vendo aí. Então, a parte defensiva do Vélez atua desse jeito, um pouco parecida com a parte defensiva do Flamengo. Tem a saída de bola aí, produção? Agora, a saída de bola é interessante também, porque parece muito a saída de bola que faz o Flamengo. O Flamengo, se a gente for olhar o jogo passado contra o Botafogo, mesmo o time reserva do Flamengo, isso a gente já vê há alguns anos no Flamengo, mesmo mudando alguns treinadores, a gente vê isso, né? Um volante entra no meio dos dois zagueiros e os laterais abrem e fazem um W, né? Se a gente for olhar... A gente viu o Diego fazendo isso no jogo contra o Botafogo. Exatamente. E às vezes o Vidal também faz esse papel, eles alternam um pouquinho, né? Geralmente um dos volantes faz esse papel, entra no meio dos dois zagueiros, isso fazem os zagueiros abrirem e os laterais avançam para receber essa bola já na altura do meio-campo. Nessa fase, eles são praticamente alas construtoras, eles recebem essa bola e já do meio para frente conseguem ser um número maior, né, tentando atacar. E aí tem uma questão que eu citei agora há pouco. O Perrone, esse jogador que não vai jogar, é um dos caras que fazia muito bem esse papel. Não só o de entrar entre os dois zagueiros, mas também sabia muito bem receber essa bola de costas e girar para dar seguimento na saída de bola do Vélez. Perde muito o Vélez quando não tem o Perrone nem nesse jogo, nem provavelmente no próximo jogo no Maracanã. Então essa saída de bola é muito parecida com o que a gente vê no Flamengo. E se bem marcada, eles vão ter dificuldade, é o que eu acho que o Flamengo pretende fazer, vai pressionar,
acertar a marcação justamente para obrigar eles a darem o chutão e assim o Flamengo retoma a posse de bola. Porém, se essa marcação do Flamengo for mal feita na saída de bola do Vélez, eles já quebraram a primeira linha de marcação e aí vão ter bastante campo para jogar. Ou seja, é um time que, bem montado, é um time que não tem tido tantos bons resultados no campeonato local, porém, em Libertadores, eles têm conseguido jogar, tanto é que têm conseguido passar de fase. Mas eu tenho um número aqui, eu acho interessante a gente passar para a galera. Tá? Manda. Pegaram aqui, eu não tive como mandar para a produção porque eu não fiz a arte, mas eu estou com ela aberta aqui, vou passar para vocês. Pegaram aqui um corte o Cacique Medina, ele era treinador do Internacional, foi demitido porque não fez um bom trabalho, e ele está apenas a 21 jogos à frente do Vélez. O Dorival Júnior, que está há cerca de 2 meses e pouco, hoje completando 2 meses e 20 dias à frente do Flamengo, tem 23 jogos, ou seja, eles têm praticamente o mesmo número de jogos. O Cacique Medina, à frente do Vélez, tem 5 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. Isso dá um aproveitamento de 39%, 39,7%, que é um rendimento muito baixo, a gente tem que admitir. O Dorival tem 17 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, ou seja, 76,8% de aproveitamento, ou seja, totalmente distintas um trabalho do outro, e os dois têm praticamente o mesmo número de jogos. E tem uma outra questão, o Dorival também tem jogado com o time titular B, como a gente chama, no Campeonato Brasileiro. Tinha tudo para ter um aproveitamento mais baixo, já que nas Copas a gente vai avançando, graças a Deus. Mas no Brasileiro, o Flamengo também tem vencido praticamente todos os seus jogos. Isso faz com que o aproveitamento dele vá lá em cima e ele tenha um grupo mais homogêneo, ou seja, mostra que o Dorival tem feito um trabalho para um grupo inteiro e o Medina tem se voltado somente para a Copa Libertadores. Por quê? Porque no Argentina ele bota o time reserva e ainda não ganha. Ou seja, tanto é que só tem uma vitória em 16 rodadas. Claro que não todas com ele, porque ele chegou há pouco tempo. Mas ele não conseguiu melhorar também o rendimento no Campeonato Argentino. O Vélez marcou com o Cacique Medina, nesses 21 jogos, 23 gols e sofreu 24. Ou seja, tem menos 1 de saldo. O Dorival, nesses 23 jogos que ele tem à frente do Flamengo, marcou 47 gols e sofreu 14. Ou seja, tem aí um aproveitamento de 33 gols positivos. São trabalhos muito diferentes, o do Flamengo extremamente consolidado e vencedor, pelo menos até agora, e o do Vélez está muito mais na base da raça, da vontade, da camisa para a Libertadores, porque no campeonato local a coisa vai muito mal e o ambiente lá não é dos melhores, não.